lá? Então, quando a gente fala da questão da umidade na atmosfera, nós estamos falando da presença de água na nossa atmosfera. Tá? A água não é considerada um dos gases fixos da atmosfera, embora sempre tenha água na nossa atmosfera, mas ela não é considerada um gás fixo. Por quê? Porque a quantidade dela na atmosfera varia muito, tanto no tempo quanto no espaço. Aquilo que nós consideramos gases fixos, que são nitrogênio, oxigênio, o argônio, eles são gases que eles têm uma concentração muito constante, né, em todos os locais do planeta e, tipo, em todos os momentos, assim, isso não varia de ano para ano, não varia de hora para hora. No caso da água, não. Tá? Embora ela sempre exista na atmosfera, ela varia muito a quantidade que ela está, ela varia muito os locais onde ela está. Tá? As quantidades aí no tempo e no espaço. E para acabar de acertar, ela vai aparecer na atmosfera nos 3 estados físicos. Tá? Então, na atmosfera existe água em estado gasoso, existe água em estado líquido, existe água em estado sólido. Tá? Então, só por aí a gente percebe que é bem complicado a gente estudar a presença de água na nossa atmosfera, por conta dessa variabilidade espaço-temporal que ela tem e a sua variabilidade de estado também e todas as transformações energéticas que vão sendo envolvidas aí em cada mudança de estado da água. Tá? Então, é uma substância que vai ter um papel bem complexo na nossa atmosfera. Não lembro se a gente já tinha visto essa figura, não me recordo, eu acho que eu troquei ela, o lugar dela nas aulas. Mas ela vai mostrar aqui o ciclo hidrológico, as quantidades globais de água que circulam pelo planeta. Cada quantidade que tem aqui tá em 10 a 15 quilos, tá? Então, para cada valor aqui, você coloca 15 zeros na frente, para você saber a quantidade de quilos que você tem por ano circulando no planeta, tá? Então, a gente tem que o maior fornecedor de água para a atmosfera são os oceanos. Tá? Não seria à toa, né? Cobrindo 3/4 do nosso planeta. Não é de se admirar que eles forneçam a maior parte da água disponível para o planeta. Tá? Então, dos oceanos, evaporam 336 vezes 10 a 15 quilos por ano. Tá? Dos quais 300 vão cair sob a forma de chuva nos oceanos novamente e outros 36 vão ser soprados em direção ao continente. Tá? Outros 64 vezes 10 a 15 são evaporados do continente. Tá? Então, 36 mais 64, isso dá 100, que é a quantidade aqui que cai sob a forma de chuva nos continentes. Tá? E desses 36 que os oceanos enviam para os continentes, eles voltam para os oceanos através dos rios, tá? Tudo isso em fluxo global. Com isso, você fecha a conta, tá? Então, retomando, evapora 336 dos oceanos, 36 vão ser soprados para o continente, outros 300 vão cair nos oceanos, vai chover nos oceanos. 64 evapora do continente e junto com a água que foi fornecida pelos oceanos, vai cair aqui 100 vezes 10 a 15 quilos nos continentes sob a forma de chuva. Esses 36 que os oceanos forneceram para o continente vão voltar, né, via o fluxo fluvial. Tá? Fiquem espertos com essa quantidade de água que nós temos. Né? Então, a gente tem 336 aqui, que é o tanto que evapora de água dos oceanos, e 64 que evapora de toda a superfície continental do planeta. Tá? Então, de novo, aquilo que a gente já viu em outros momentos das nossas aulas. Né? A gente acha que quem produz chuva é floresta. Não. Quem produz chuva é oceano. Quem fornece água para o continente é oceano. Tá? Olha a quantidade de água que evapora dos oceanos. Tá?
E segundo ponto, né, quando a gente vai fazer uma representação do ciclo hidrológico, é muito comum que a gente detalha bastante tudo que acontece no continente, porque você tem infiltração de água, você tem no solo, você tem água que está nos organismos vivos, você tem água que está circulando na atmosfera, e no final das contas os rios mandam água para os oceanos. Como se os oceanos fossem um mero coadjuvante do ciclo hidrológico, percebe? E, tipo, isso é uma ideia muito errônea que a gente tem, né, a respeito do papel dos oceanos pelo nosso planeta. Só o Oceano Pacífico, só o Pacífico, ele equivale a mais do que toda a área de continentes do planeta. Pegar todos os continentes do planeta, o Oceano Pacífico é maior do que isso. Sabe? Então, é uma visão muito incorreta a gente não perceber a importância que os oceanos têm para o ciclo hidrológico e para o sistema climático. Então, nada disso pode ser ignorado. Então, só para a gente ter uma noção aí dos valores com que a gente está trabalhando, né? Para a gente ter uma noção, né, do que representam os oceanos em termos de ciclo hidrológico. Tipo, é um terço. Um terço da água que vai cair sobre os continentes vem dos oceanos, né? Não vem dos continentes. Certo? Aqui alguns conceitos relacionados ao vapor d'água. Tá? Um outro conceito errôneo que nós trazemos é a noção de que aquela fumacinha que sai da chaleira, a gente chama aquilo de vapor de água. Tá? Não. Tá? O vapor de água, ele é invisível a olho nu. Tá? Então, aquele vaporzinho, né, que a gente fala até errado, né, o vaporzinho que sai da chaleira, aquilo não é vapor. Aquilo é água em estado líquido. A água em estado líquido e em estado sólido, elas são visíveis pelo olho humano. O vapor, né, ela em estado gasoso, ela não é visível. Tá? Então, se você está vendo água, ela está ou em estado líquido ou em estado sólido. Tá? Então, aquela fumacinha que sai da chaleira, aquilo não é água em estado de vapor. Aquilo é água em estado líquido. Tá? Por que ela flutua? Ela flutua porque ela está muito quente. Estando muito quente, são gotículas muito leves, né? Elas estão muito agitadas. E aí algumas gotículas, né, bem pequenas conseguem escapar daquela superfície que está lá borbulhando. Tá? Então aquilo é água. A água é extremamente aquecida, né? Gotículas de água muito pequenas, extremamente aquecidas, mas não é vapor, tá? O vapor você não vê, tá? Senão você não conseguiria enxergar, se aquilo fosse vapor, né? Você não conseguiria enxergar os objetos que estão à sua volta, né? Porque, principalmente em Florianópolis, né, a quantidade de vapor de água que tem nessa cidade, então ela bloquearia a sua visão, tá? Então, se você consegue ver as coisas que estão na sua frente, é porque o vapor de água não está bloqueando a sua visão. Tá? Nós já tínhamos visto que a presença de vapor de água, a mera presença do vapor de água na atmosfera, já torna o ar mais leve do que o ar seco. Tá? Por quê? Porque a molécula de água, ela é mais leve do que as moléculas predominantes na nossa atmosfera, que são o nitrogênio e o oxigênio. Vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês se recordam que o peso da molécula, a massa molecular da molécula de nitrogênio, o nitrogênio, o átomo, a massa molecular dele é 14. Então, o N2 fica 28, a massa molecular dele. O oxigênio é 16. Então, o O2 é 32, a massa molecular dele. Da água, a água é 2 hidrogênios mais um oxigênio, e o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16, então 2 mais 16 dá 18. Então você está comparando uma molécula que tem uma massa molecular de 18 com outras duas que são predominantes, que tem uma massa de 28 e outra de 32. Tá? Então, quando você coloca água na atmosfera, você está apertando, né, como se você estivesse retirando uma parte, né, do nitrogênio e oxigênio. Então, proporcionalmente, eles ficam menos, fica menos, né, nitrogênio e oxigênio no ar do que se fosse ar seco, e o vapor d'água ocupando uma parte.
dessa parcela de ar. Tá? Então, na mesma temperatura, né, não precisa o ar estar aquecido para ele ficar mais leve. A gente sempre aprende, o ar, quando ele se aquece, ele fica mais leve, ele vai subir. Sim, mas não precisa o ar estar aquecido, né? Duas parcelas de ar com a mesma temperatura, a que tiver mais umidade, já vai ser automaticamente mais leve do que aquela que tiver menos umidade. Tá? Então, bastou o ar pegar a umidade, ele já vai tender a subir. Tá? Tínhamos visto também que as mudanças de estado físico da água entre o estado líquido e o estado gasoso são as mudanças que mais consomem ou liberam energia na natureza. Então, quando a água evapora, ela vai consumir 540 calorias para cada grama de água evaporada. Então, ela está removendo essa energia aqui da superfície, vai evaporar esse vapor, vai carregar toda essa energia lá para cima, tá? E a hora em que ele condensar lá em cima, que ele passar o estado líquido de novo, ele vai liberar essas 540 calorias para cada grama, né, de volta na atmosfera. Tá? Essa energia pode ser utilizada para outros processos na alta atmosfera, ou em última instância vai escapar para o espaço de volta, né? Veio do Sol, vai voltar ali para o espaço. Tá? Então, na hora que a água evapora, ela remove energia aqui da superfície, na hora que ela condensar, ela vai liberar essa energia em altitude. Tá? Não é tão simples assim o entendimento da física do vapor d'água dentro da atmosfera. Tá? Não é apenas essa ideia de que esquentou, vai evaporar e depois vai condensar, vai formar as gotas e vai chover. O ciclo hidrológico ele é mais complicado do que isso. Tá? Para que ocorra a condensação nas temperaturas e na pressão que a gente tem na nossa atmosfera, ela não acontece tão espontaneamente assim. Tá? Ela precisa de outras substâncias que podem ou não estar disponíveis na atmosfera, que vão exercer uma atração elétrica sobre as moléculas de água, de tal forma que mais moléculas de água vão se atrair umas às outras para formar gotas maiores. Por quê? Porque se eu faço gotas muito pequenininhas, né, a própria turbulência da atmosfera já vai mantê-las lá em cima. Elas não vão conseguir cair com a gravidade. Elas são muito levinhas, a gravidade da Terra não vai ser suficiente para puxar isso para baixo. Tá? Então, a gravidade vai ser suficiente para puxá-las para baixo quando elas forem suficientemente maçudas, né, ou seja, grandes, para que elas consigam cair. Senão, a turbulência atmosférica vai manter elas lá em cima. Tá? Felizmente, o nosso planeta tem bastante dessas substâncias que exercem uma atração elétrica sobre as moléculas de água. Então, atraindo essas moléculas, elas vão ficar mais juntas e vão passar mais tempo juntas e mais tempo em suspensão na atmosfera. Ou seja, vão formar gotas maiores. Tá? Essas substâncias que atraem as moléculas de água, elas são chamadas de núcleos de condensação. E quais são os principais núcleos de condensação que a gente tem na nossa atmosfera? Poeira de sujeira da casa mesmo, né? Sujeira da casa, ou então os poluentes urbanos, né? Toda a sujeira que a gente tem, né? O cinza que sai dos escapamentos do carro, tudo quanto for poeira, né? Ela tem essa propriedade, né, de atrair as moléculas de água. Tá? Eu acho que eu contei para vocês essa história de que São Paulo, a gente nota claramente assim, uma redução dos eventos de precipitação. Então, tem essa hipótese para explicar essa mudança. Né? Então, como é uma cidade que ela vai aumentando seus níveis de poluição ao longo do tempo, né? Conforme você vai tendo maior carga de poluentes na atmosfera, você permite, então, que a água ela fique mais tempo na atmosfera. Você tem maiores fatores atratores, né, mais poluentes aí. Então, a água fica mais tempo na atmosfera,
Então você não tem eventos de chuva tão frequentes, né? A gente observou isso. Vem diminuindo o número de eventos de chuva, então a água fica sendo armazenada na atmosfera, fica acumulando, mas quando cai o pancadão, tá? Não que não exista, né? Os pancadões de verão sempre foram muito frequentes na cidade, né? A ideia é que a gente observa um fortalecimento deles. Observamos ao longo do século XX, ao longo do século XXI, um fortalecimento desses pancadões de chuva de final de tarde. Tá? Então a explicação mais aceita é essa, né? A carga de poluentes da cidade que mantém a água na atmosfera por mais tempo. Tá? Então concentrando mais a chuva, né? Você faz eventos de menor duração, porém mais intensos, né? Então as chuvas são mais concentradas. Pólen, então, de regiões florestadas, de regiões de cultivos, né? Onde tiver vegetação, vai ter pólen. Tá? Então ele também serve como esse atrator elétrico. Areia da praia, areia dos desertos, tudo partículas de areia também serve como núcleo de condensação. Cinzas vulcânicas, né? Não só as cinzas vulcânicas, mas as cinzas de queima de madeira, qualquer tipo de queima feita naturalmente ou feita pelo ser humano, qualquer tipo de cinzas também entra como núcleo de condensação. O sal que está presente aí em apenas 3/4 do nosso planeta, que são cobertos por oceanos. Tá? E por fim, todo mundo já teve aquela experiência, né, de ficar batendo no saleiro num dia úmido, que fica todo grumento. Então é isso, ele atrai as moléculas de água. E por fim, o ácido sulfúrico, que é o mais potente dos núcleos de condensação. A gente nunca ouve falar do ácido sulfúrico, mas ele é o mais potente, tá? E a fonte dele são os vulcões. A maior parte do que a gente observa de ácido sulfúrico disponível na atmosfera vem dos vulcões. Tá? Então ele é o mais, de todos esses aí, ele é o mais higroscópico, ou seja, o que tem a maior facilidade para atrair as moléculas de água. Tá? Então, felizmente, a gente tem um planeta que é muito rico em todos os tipos aí de núcleos de condensação, então isso facilita bastante a gente ter um ciclo da água muito intenso aqui na Terra. Ok. Alguns conceitos quantitativos relacionados à presença de umidade na nossa atmosfera. Conceito de umidade absoluta. A umidade absoluta é a massa de água presente num determinado volume de ar. Tá? Vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês se recordam que o ar ele se expande e se contrai, né? A mesma quantidade de ar, né, ela vai se expandir ou contrair, ou seja, para o mesmo número de moléculas, eu posso ter uma parcela de ar com volume maior ou com volume menor, tá? Isso vai depender da temperatura e da pressão. Lembra daquela equaçãozinha, o PV/nRT? Então é isso que vai reger essa variação aqui. Tá? Então vamos comparar aqui, pensando duas parcelas de ar. Tá? Uma primeira parcela de ar aqui embaixo que tem 1 metro cúbico de volume. É uma caixa d'água. Tá? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Uma caixa d'água de 1000 litros. Tá? E eu tenho uma outra parcela de ar com 2 metros cúbicos. Tá? Então essa daqui é maior do que essa, está mais expandida. Pode estar mais aquecida, por exemplo. Tá? Mas vai estar mais expandida. As duas têm a mesma quantidade de vapor de água. Tem 20 gramas de água disponíveis nessas parcelas de ar. Tá? Então, qual vai ser a umidade absoluta de cada uma delas? Tá? A parcela da bolha 1, né, a parcela 1, ela vai ter 20 gramas de água para cada metro cúbico. Então, a umidade absoluta dela é 20 gramas por metro cúbico. Tá? Já a parcela 2 tem as mesmas 20 gramas de água para 2 metros cúbicos. Então, a umidade absoluta dela vai ser 10 gramas por metro cúbico. Percebe? Para uma mesma quantidade de água, eu vou ter que a umidade absoluta, ou seja, a quantidade de água que uma parcela tem, né, vai variar por conta do volume dela ter variado. Olha que absurdo, né?
a mesma quantidade de água, né, pode variar pelas parcelas de ar, dependendo do volume do volume dessa parcela de ar. Tá? Já a umidade específica, tá, ela não vai mudar. Por quê? Para essas mesmas bolhas aqui de ar, né? Essa bolha 1 aqui, que tinha 1 metro cúbico, essa parcela que tem 1 metro cúbico, ela tem 1 quilo de ar. Tá? A parcela que tinha 2 metros cúbicos, ela tem o mesmo quilo de ar, ele só está mais expandido. Tá? Mas a massa, né, a quantidade de moléculas de ar que tem, é o mesmo 1 quilo. Tá? Se eu tiver 1 grama de vapor de água em cada uma dessas parcelas, a umidade específica, que é a razão entre a massa de água e a massa de ar, vai ser a mesma. Porque eu estou dividindo massa por massa, né? Então, eu tenho 1 grama de água por quilo de ar. E quilo é quilo, não muda, né? A massa não muda. Tudo bem que o Einstein fala que muda, mas ok. Né? Para a nossa escala aqui, isso não importa. Tá? Então, 1 quilo de ar expandido é 1 quilo de ar contraído. Aquela história, né? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? É tudo 1 quilo. Tá? Então, não importa se ele está mais condensado ou se ele está mais esparso. Tá? Esses conceitos a gente nem usa tanto no nosso cotidiano. Tá? No cotidiano dos seres humanos comuns e da climatologia, a gente utiliza mais o conceito de umidade relativa. É ela que vai ser a minha medidora de probabilidade de chuva, que é o que nos interessa. Tá? A umidade relativa é a razão entre a massa de vapor de água que uma parcela de ar efetivamente contém e a massa de vapor máxima que ela conseguiria conter. Tá? Como assim? Cada parcela de ar tem um máximo da sua proporção que consegue ter de água. Tá? Se for colocar mais do que isso, vai chover. É aquela lógica do ônibus lotado. Por mais que você tente colocar gente dentro do ônibus lotado, sempre chega uma hora que não dá mais. Não tem mais como entrar gente. Então, para entrar alguns, né, vai ter que sair outros porque não cabe mais. Tá? Então, isso funciona com a água também. Sempre existe um máximo de água que uma parcela de ar consegue conter. Tá? Às vezes isso é atingido, às vezes não. Tá? Então, às vezes o ônibus pode estar mais vazio, o ônibus pode estar mais cheio. Tá? A umidade relativa é uma medida do quão cheio está esse ônibus. É o quão próximo nós estamos da lotação. Tá? Então, para qualquer parcela de ar, ela consegue conter, no máximo, 4% do seu volume em vapor de água. Tá? 4% do seu volume pode ser vapor de água. Tá? Então, quando a gente ouve falar no noticiário e tal, a umidade relativa está em 60%. Você fala, como? Se no máximo é 4%. Tá? É que não é 60% de todo o ar. É 60% desses 4% máximos que o ar consegue compor. Tá? Então, quando falar a umidade relativa em 100%, significa que é 4% de umidade absoluta, ou seja, o ar já abarcou os 4% que ele consegue abarcar. Quando você ouve falar que a umidade relativa está em 50%, ou seja, é metade, né? É metade, o que significa que a parcela de ar ela está ocupando aí, está sendo ocupado metade, né, desses 4%, portanto 2% de umidade absoluta. Tá? Então, isso que significa a umidade relativa, é o quanto desses 4% efetivamente, né, estão ocupados por água, né? Os 4% é o máximo que uma parcela de ar consegue conter. Né? Só que isso aí é por volume, né? Lembra que o volume do ar, ele pode mudar. Né? Se eu resfriar o ar, ele contrai, então ele diminui o volume. Se eu aquecer o ar, ele dilata, então ele aumenta o volume. Então, para uma mesma quantidade de água, né, dependendo se o ar
tá numa pressão menor ou maior, se ele tá numa temperatura maior ou menor, eu vou mudar a minha umidade relativa, tá? Vamos ver aqui nas caixinhas, né, como é que isso funciona. Ó. Eu tenho 3 parcelas de ar aqui, todas elas a uma temperatura de 20 graus. Tá? Na primeira parcela de ar, eu tenho 3 gramas de água para cada quilo de ar. Na segunda caixinha, eu tenho 7,5 gramas de água para cada quilo de ar. E na terceira caixinha, eu tenho 15 gramas de água para cada quilo de ar. Tá? Todas elas à mesma temperatura. Tá? A razão de mistura de saturação para água a 20 graus é 15 gramas por quilograma. Ou seja, uma parcela de ar a 20 graus, né? Quanto que é o máximo de água que ele consegue conter? Ou seja, quanto que é os tais 4% dessa parcela? Né? É 15 gramas de água para cada quilo de ar. Tá? Esse é o máximo que uma parcela de ar consegue conter a 20 graus. Isso muda com a temperatura, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, a razão de mistura de saturação aqui, já que está todo mundo na mesma temperatura, é 15 gramas de água por quilo de ar. Ou seja, se eu quiser colocar mais água do que isso, uma parte dela vai passar para o estado líquido. Tá? O ar não aguenta manter tudo isso de vapor. Tá? Então, se a razão de mistura de saturação, ou seja, o máximo que essa parcela de ar consegue conter é 15 gramas por quilo, e ela está com 3, quanto que é 3 de 15? 3 de 15 é 20%. Então, essa parcela de ar aqui, ela tem uma umidade relativa de 20%. Tá? Essa segunda parcela, né, que está a 20 graus e ela tem 7,5 gramas de água por quilograma de ar. Quanto que é 7,5 de 15? É a metade. Tá? Então, essa parcela de ar tem uma umidade relativa de 50%. Tá? E, por fim, uma parcela de ar que tenha 15 gramas de água por quilo de ar, sendo que nessa temperatura a razão de saturação é 15 gramas por quilograma. Quanto que é 15 de 15? É o inteiro. Então, esta parcela está com 100% de umidade relativa. Tá? Então, mantida a mesma temperatura, qual vai ser o ar mais úmido? O ar que tiver a maior massa de água. Perfeito? Só que eu consigo mexer na umidade relativa mexendo na temperatura. Tá? Porque a quantidade de ar, de água que uma parcela de ar vai conseguir conter vai ter a ver com a temperatura. Porque com a mudança de temperatura, o ar vai contrair. O ar contraindo, ele vai diminuir o seu volume. E diminuindo o volume, então diminui proporcionalmente a quantidade de água que cabe ali. É a mesma coisa de você pegar o ônibus articulado. Pega o ônibus articulado ali, o 410, né, que vai... É o 410? É o 410, né? Que vai do Rio Tavares pro Ticém, tá? Aí ele pega, ele é grandão, né? Aí ele desce ali, vamos pegar todas as pessoas que vieram no ônibus articulado e colocar num ônibus comum. Elas vão ficar mais apertadas, percebe? Tá? Então, eu variando o volume do ar, eu vou mexer na quantidade de água que vai caber ali dentro. Tá? Não vai caber todo mundo. Tá? Então, vamos pegar aqui nesse exemplo. Eu tenho 3 parcelas de ar. Agora, todas elas com a mesma massa de água. Ó, todas elas têm 5 gramas de água para cada quilo de ar. O que varia entre elas é a temperatura. Uma está com 20 graus, outra está em 15 graus, outra está em 5 graus. Tá?
Uma parcela de ar em 20 graus é um ar mais quente, então ele está mais expandido, ele tem um volume maior. A uma temperatura de 20 graus, como a gente já tinha visto, a razão de mistura de saturação é de 15 gramas, ou seja, o ar consegue ter, né, até 15 gramas de vapor de água nessa temperatura. Se ele está com 5, ele está com quanto? É 1/3. Isso, né? 5 de 15 é 1/3, então aqui, arredondando, está com 33% de umidade relativa. Esta mesma parcela de ar, a hora que eu resfriar ela para 15 graus, ela vai diminuir o seu volume, né? Então, o ônibus articulado, que virou um ônibus menor, tá? Então, não vai mais caber, né, tanta gente assim, né? Vai dar a impressão de que o ônibus está mais lotado, tá? Então, a razão de mistura de saturação de uma parcela de água a 15 graus é de 10 gramas por quilograma. Ou seja, a lotação do ônibus é essa. É o máximo que ela vai conseguir conter, é 10 gramas por quilograma. Se ele está com 5, ele está com uma lotação, então, de 50%. Tá? Essa mesma parcela de ar, eu vou resfriá-la para 5 graus. Tá? Então, a mesma quantidade de água aqui, 5 gramas por quilograma, né? A temperatura de 5 graus, eu tenho uma razão de mistura de saturação de 5 gramas por quilograma, ou seja, o máximo de vapor de água que 1 quilo de ar consegue conter a uma temperatura de 5 graus é 5 gramas de água. Então, 5 de 5, quanto é? 100%. Percebeu? Tá? Então, eu consigo mexer na umidade relativa somente mexendo na temperatura. Uma mesma parcela de ar com a mesma quantidade de água, à medida em que eu vou resfriando essa parcela, ela vai diminuindo o seu volume. Né? Com isso, ela vai, né, diminuindo a quantidade de água que ela consegue conter, ou seja, o ar vai ficando mais úmido. É por isso que quando a gente tem que uma parcela de ar ela sobe, né, ela vai ficando mais fria, então ela vai condensando a umidade, tá? Porque um ar mais frio ele não consegue conter tanta umidade assim. E é por isso também que quando o ar faz o movimento inverso, uma parcela de ar descendente, a parcela de ar ascendente, o vapor de água vai passar para o estado líquido, ele vai ficar um ar mais úmido, né? Vai aumentar a quantidade, vai aumentar proporcionalmente a quantidade de vapor de água que ele tem, tá? E aí acontece o contrário também, né? Quando uma parcela de ar é descendente, tá? Eu vou aumentar a capacidade de retenção de umidade que ele tem. Eu faço esse movimento aqui ao contrário, né? Se eu estou numa região da atmosfera que está a 5 graus, depois passa para 15, depois passa para 20, né? Perceba, a umidade vai diminuindo. Então o ar vai ficando mais seco, tá? Olha que louco, ele tem a mesma quantidade de água, né? Mas por causa da temperatura, né, ele aumenta o volume dele, portanto, ele acaba ficando mais seco. Tá? Então, a parcela de ar descendente, conforme ela vai se aquecendo, ela vai ficando mais seca, mesmo com a mesma quantidade de umidade. Tá? Lembra quando a gente falou da vertente a sotavento? Né, que de um lado da serra é mais úmido, do outro lado é mais seco? Né? Porque do outro lado o ar está descendo. Tá? Mesmo que ele tivesse umidade, mesmo que ainda tenha um restinho de umidade ali, né, da hora que ele passou a montanha, tá? Mesmo aquele restinho de umidade, ele não vai significar grande coisa para aquela parcela de ar, porque ele vai descer, ele vai se aquecer, tá? Então ele vai ficar mais seco. Perceberam? Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando a temperatura do ponto de orvalho. Ou seja, para cada temperatura, né, qual a quantidade máxima de vapor que uma parcela de ar pode conter. Tá? Então, um ar a 0 graus de temperatura, ele consegue conter até 4,85 gramas de água para cada metro cúbico de ar.
Uma parcela de ar a 10 graus, ela consegue conter até 9,41 gramas por metro cúbico de água. Então percebam que conforme eu vou resfriando o ar, eu diminuo a quantidade de água que ele consegue conter, porque um ar resfriado ele tem um volume menor. Tá? Conforme eu aumento a temperatura do ar, eu aumento a quantidade de vapor de água que o ar consegue conter. Tá? Então comparemos aqui, um ar a 10 graus. Tá? 9,41 é o quanto de vapor de água que ele consegue por metro quadrado. Vamos arredondar para 10, para facilitar nossas contas. Tá? Então, uma parcela de ar que estiver a 10 graus, né, com uma concentração de vapor de 10 gramas de água para cada metro cúbico dessa parcela de ar, ela está saturada. Ela está em 100% de umidade relativa. Tá? Se eu aumentar a temperatura dessa parcela de ar de 10 graus para 40 graus, a concentração máxima de vapor possível ali é de 51 gramas por metro cúbico. Vamos arredondar para 50. Tá? Então, eu vou ter que aquele ar que antes, quando estava a 10 graus, né, com 10 gramas de água por metro cúbico, então ele representava 100% de umidade relativa, agora com 51, eu só tenho 10 gramas, então esse ar ele vai ter 20% de umidade relativa, né? Porque 10 é 20%. É isso mesmo? É. É isso? Tô certo, gente? Tô sim. 10 vai ser 20% de 50, tá? Então quando eu aumento a temperatura do ar, eu deixo ele mais seco. Quando eu diminuo a temperatura do ar, eu deixo ele mais úmido. Tá? Professora, qual que é a umidade relativa ideal para o ser humano? A Organização Mundial da Saúde recomenda que os ambientes, assim, para arquitetura, para engenharia e tal, né, para gestão urbana, por aí vai, o recomendado é que você mantenha a umidade dos ambientes em 60%. Tá? Esse é o ideal para o ser humano conseguir respirar adequadamente, para conseguir realizar todas as suas funções fisiológicas. Tá? A umidade mais baixa, eu estou aqui há 10 anos, em Florianópolis. A umidade mais baixa que eu já peguei aqui foi 72. Tá? Teve um dia, cara, foi louco, assim, eu falando de tempo seco, assim, o tempo seco que a gente enfrenta no interior de São Paulo. E foi justamente uma semana que estava muito... Foi nessa semana que foi registrado 72% de umidade relativa em Florianópolis. Meus alunos estavam todos desesperados, né? Com aquela secura do ar. Falando, nossa, prof, mas o interior de São Paulo consegue ser mais seco do que aqui essa semana? Eu virei e falei, minha flor, você conhece Marília? Presidente Prudente? Ela chega a 20%. Não é raro. Não é raro essa região. Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Réu Preto. Né? Tranquilamente. A gente pega 20% de umidade relativa. Brasília, 15%, 10%. Às vezes. Né? E tipo, aqui quando deu 72%, a galera tava morrendo já, né? Mas então, a umidade ideal para o ser humano é 60%. Então, todo tipo de... Vamos falar, climatização do shopping e tal, né? Essa é a regra dentro da arquitetura e da engenharia, né? Você manter a umidade dos ambientes em 60%. Se tá muito mais seco, aquela coisa desse, ficar jogando aquele ventilador com aguinha, sabe? Não sei se vocês já viram por aí. Tanto é verdade que a gente tem uma variação da umidade do ar com a temperatura, que é que a gente tem um registro, né, só para exemplificar, de um dia aqui, né, 6 de junho de 2011, a variação da temperatura com a hora, né, tudo monitorado aqui, um dia inteiro de variação de temperatura, e a variação de umidade. Então, notem que nas primeiras horas da manhã, quando a temperatura está mais baixa, a umidade está mais alta. Conforme vai aumentando a temperatura do dia, né, o ar vai se expandindo, então ele aumenta a capacidade de retenção de água,
portanto, aquela água que ele tinha acaba representando uma proporção menor dentro dessa parcela. Então, vai diminuindo a umidade relativa, né, acompanhando aqui a temperatura, veja, elas são inversamente proporcionais. A hora que, final da tarde, começa a resfriar, a água, a umidade relativa, ela vai aumentando novamente, tá? É por isso que você observa no começo da manhã a formação de orvalho. Sabe o que é orvalho? Aquelas gotinhas de água que ficam em cima do carro, em cima das plantas e tal, né? Por que isso? Porque a temperatura mais baixa do ar durante a madrugada, né? Um ar com temperatura muito baixa, né? Lembra, ele reduz a sua capacidade de retenção de água, então você botou todo mundo num micro-ônibus, né? Então não cabe todo mundo. Então uma parte vai passar pro estado líquido. Então assim que ela encontra uma superfície mais geladinha, né? Que é o carro ou as plantas, ela passa pro estado líquido. Se tiver muito frio, aí vira geada. Tá? A medição da umidade relativa do ar é feita com um instrumento chamado psicrômetro e temos também o higrômetro. Tá? Funcionam das seguintes formas. Vou falar primeiro do psicrômetro. O psicrômetro, ele é composto de 2 termômetros. Tá? Aqui estão presos numa ripinha de madeira, mas você pode colocar eles, eles têm que estar perto um do outro. Você pode colocar eles fixos dentro de uma estação meteorológica, por exemplo. Tá? São 2 termômetros aqui, né, e você tem aqui em volta dele, percebam que tá vazadinho, ó, a madeira. Tá? Ele tá firme aqui na madeira, o termômetro, são 2 termômetros iguais, mas os 2 estão vazadinhos aqui no bulbo, né, que é onde é utilizado para fazer a medição da temperatura. Um deles está normal, não tem nada, e o outro tem um algodãozinho, um barbantinho, tá? Em volta dele. Como é que funciona? Qual é a ideia? Você vai molhar esse barbantinho, tá? E vai dar um tempinho para ele secar. Por convenção, 1 minuto. Né? Molha o barbantinho e gira o psicrômetro durante 1 minuto. Isso aqui você consegue fazer. Se você tem marceneiro na família, você faz uma armaçãozinha dessa para você. Tá? Então você molha a gazezinha com água, né, com a garrafinha de água, né, e roda o psicrômetro durante 1 minuto. Tá? O que vai acontecer? Uma parte dessa água vai evaporar, correto? E quanto que vai evaporar de água? Aí é que está o X da questão. Você acha que vai evaporar mais água num dia que estiver muito seco ou num dia que estiver muito úmido? Se você estende roupa no varal, é que hoje em dia a gente não estende mais roupa no varal, né? A nossa tecnologia já tirou, a gente tira, né, toda essa conexão com a natureza. Mas no tempo que as pessoas estendiam roupa no varal, hoje foi um dia ótimo, né, pra isso. Eu cheguei em casa, eu tinha deixado a minha roupa lavando, né? Quando eu cheguei em casa, fui pendurar a roupa e falei, vou tomar banho, né? Sério, tomei banho, lavei o cabelo, né? Hidratei assim, tal, beleza? Então eu demorei mais ou menos 1 hora ali no chuveiro. Professora, tem que economizar água pra salvar o planeta. Vai pro inferno, meu cabelo, minhas regras. Aí tá, beleza. A hora que eu saí do banho, a roupa já tava seca. Então esses dias assim, de muito sol e mais secos, eles têm essa propriedade, né, de arrancar mais água do ambiente. Tá? Então essa gazezinha, esse barbantinho ali, quanto mais seco estiver o ar, mais água vai ser evaporada dele. Correto? Quanto mais água for evaporada dele, para que a água evapore, ela consome energia. Correto? Então, esse ar aqui, que vai estar em volta do bulbo, do termômetro de bulbo úmido, como nós chamamos, né? Bulbo seco e bulbo úmido. Esse ar que vai estar aqui em volta do termômetro de bulbo úmido, ele vai estar mais frio. Por quê? Porque a água, para evaporar do barbantinho, ela sequestrou energia do ar. Tá? Então, esse ar, né, as outras partes do ar que não são água, né, que é a maioria, né, vai registrar uma temperatura mais baixa.
Tá? Então, resumindo, quanto mais baixa estiver a temperatura que foi registrada pelo termômetro de bulbo úmido, mais seco vai estar o ar. E aí você só tem que saber qual é essa proporção. Tá? Então, no termômetro de bulbo seco, você mede a temperatura normal do ar, né? Quanto mais baixa do que a temperatura do bulbo seco, ou seja, quanto maior a diferença que for registrada entre essas duas temperaturas, mais seco está o ar. Por quê? Isso significa que a água do barbantinho sequestrou muita energia do ambiente para poder evaporar, ou seja, o ar tá na secura, tá literalmente, né, na secura por água, né? Então ela vai evaporar bastante, tá? Então você tem que observar a temperatura do bulbo úmido aqui, né, e a diferença, né, que existe entre esses dois. E aí tem uma tabela para isso, tá? Para quem trabalha já com meteorologia, sabe que essa tabela aqui ela é muito genérica, né? Porque isso daqui varia com a pressão atmosférica também, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Para cada pressão atmosférica tem uma tabela dessa daqui. Então essa tabela aqui vale para o nível do mar, tá? Mas para quem for técnico em meteorologia, às vezes tem muito aluno meu que é técnico em meteorologia, sabe disso, né? Que essa daqui é, tipo, é uma loucura você medir umidade relativa, porque isso depende também da pressão, tá? Mas vamos brincar um pouquinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar esses números, tá? Qual a ideia? Eu localizo aqui nas colunas, tá, a temperatura do termômetro marcado pelo bulbo seco, desse daqui, que é a temperatura que a gente chama de temperatura do ar, normal, tá? E aqui, na linha, eu localizo a diferença que existe entre essas duas temperaturas. No que eu vou cruzar essas duas informações, eu vou encontrar a umidade relativa do ar. Eu vou ter uma medida do quão seco está o ar, né? Porque quanto maior for a diferença, percebam, né? Mais água foi evaporada, portanto, mais seco está o ar, né? Percebam, quanto maior a diferença, menor vai ser a umidade do ar, tá? Então, vamos pensar. Uma parcela de ar que tiver a 20 graus, né? 20 graus foi registrado no termômetro de bulbo seco, e o termômetro de bulbo úmido registrou 17. Então, um registrou 20 e o outro registrou 17. Vocês conseguem localizar aqui qual seria o valor da umidade relativa? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Dá para ver? Alguém arrisca? Termômetro de bulbo seco com 20, termômetro de bulbo úmido com 17. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Ô, droga, peraí. Alguém conseguiu localizar? (79) 81. Eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar direitinho aqui a tabela, ó. Então, aqui, ó, com 20 graus, aqui a diferença entre eles é 3, né? Um tá com 20, o outro tá com 17. Então, isso daqui cai no 74 aqui, ó. Tá? Então, uma temperatura de bulbo seco, uma temperatura de bulbo úmido de 17 graus, dá aqui 74% de umidade relativa. Se eu tiver uma temperatura de bulbo seco de 20, tá, e uma temperatura de bulbo úmido de 15, ou seja, evaporou ainda mais água, olha o que é que acontece. A diferença entre eles vai ser 5, então. Então, isso vai me cair aqui, ó, em 59% de umidade relativa, ou seja,
para essa mesma temperatura de ar, se evaporou mais água do termômetro de bulbo úmido, significa que o ar está muito seco. Né? O ar, quando ele está muito seco, ele puxa, né? Ele suga. Onde ele vê água, ele vai sugar. Por isso que a gente estende a roupa no varal. Tá? Então, essa é a brincadeira. Você localiza a temperatura do termômetro de bulbo seco e a diferença que tem entre a temperatura de bulbo úmido. Tem muito aluno que confunde e fala, eu tenho que localizar as duas temperaturas. Não, eu tenho que localizar a diferença que existe entre as duas temperaturas. Tá? Você vai olhar nessa tabela e falar, não tem aqui, essa tabela só vai até o 10, não tem a temperatura de 15, 20, né? Porque não é a temperatura absoluta que você tem que localizar, é a diferença entre elas. Tá? Uma outra maneira que a gente tem de medir a umidade relativa é através do higrômetro ou também o higrógrafo. Qual a diferença entre eles? O higrômetro, todo instrumento que termina com metro, ele só mede. Né? O instrumento que termina com grafo, ele mede e registra a variação. Tá? Então, esse daqui, a gente tem aqui um higrógrafo que funciona com... Né, ele está medindo a temperatura e a umidade. Qual que é a brincadeira aqui? Ele tem um relógio dentro que vai fazendo esse tamborzinho e girando. Tá? E aqui você tem uma canetinha, tá? Que você tem que periodicamente... Isso é bem analógico, né? Bem de antigamente. Hoje em dia as estações estão mais modernas, vamos dizer assim. Né? Você coloca a tinta na canetinha e aí conforme vai passando, ele vai passando o tempo, né? Vai girando esse cilindro que você tem que trocar diariamente, né? Vai girando esse cilindro e ele vai registrando. Para medir a temperatura, ele utiliza uma plaquinha de metal, lembra, né? Com os metais, quando a temperatura aumenta, eles se dilatam. Quando a temperatura diminui, ele se contrai, tá? Então, aí, conforme o metal vai dilatando e contraindo, ele vai mexendo a posição da canetinha, como se fosse uma roldana. Tá? Por isso que ela vai registrando, né? Aumenta e diminui, aumenta e diminui. Aqui, no caso, tá para uma semana, né? Tem higrômetro que tem higrógrafo e termógrafo que você pode deixar a semana inteira ali. Tá? Então, você tem essa opção, ou de deixar o relógio para 24 horas, ou então para 7 dias. Normalmente a gente deixa para 7 dias porque ficar trocando todo dia enche o saco. Né? E aqui a umidade, né? Então a temperatura é com uma plaquinha de metal, né? que dilata e contrai. Né? A umidade é com cabelos humanos. Tá? Por quê? Porque o cabelo ele dilata quando ele está molhado e ele contrai quando ele está seco. Isso você observa no seu cotidiano. Quando você lava o cabelo, ele fica mais comprido. Quando ele seca, ele fica mais curto, tá? Só que não pode ser qualquer cabelo, tá? Tem que ser cabelo de freira. Tô falando sério. Né? Eles pegam uma mechinha ali, corta o cabelo da freira para poder confeccionar o instrumento. Por quê? Porque é a garantia de que o cabelo não tem chapinha, não tem alisamento, não tem tintura, não tem progressiva, nada. Então aquele cabelo tem que ser virgem mesmo, que é para não ter uma alteração, né? 99% das mulheres que não são freiras fazem alguma coisa no cabelo. Né? Então, para garantir que seja um cabelo virgem, de qualidade, íntegro, assim, aí você tem que ser o cabelo da feira. Tá? Costumo brincar que foi graças a esse instrumento que eu tô dando aula aqui para vocês hoje. Tá? Graças a esse instrumento que eu consegui a minha pós-graduação, porque eu tava... Deixa eu contar essa história. A filha tava toda... que talvez vocês não estavam enxergando ali os valores, né? Eu tava no 4º ano da graduação. Estava no 4º ano. E aí a gente foi fazer uma pesquisa na favela de Paraisópolis, lá em São Paulo. Né? Investigar o conforto térmico da favela, né? De vários aspectos da favela, né? O meu grupo ficou com a escola de lata. Não sei se vocês conhecem essa história da escola de lata. Foi a gestão do Maluf e do Pita para ampliar as escolas na cidade, para não ter que ter o trabalho, né, de construir uma escola de alvenaria. Eles pegavam containers, que aí já está pronto, né, o container, e ia empilhando container um em cima do outro, pronto, isso é uma sala de aula. Pensa o conforto térmico daquela merda.
Você tendo aula dentro de um container. 40 moleque, né, dentro de um container. Né? Aí o meu orientador foi chamado, o que seria, né, meu futuro orientador, ele foi chamado para fazer uma pesquisa, né, para fazer um monitoramento das temperaturas ali dentro da escola de Lata e de outros pontos ali da favela. Então ele tinha 4 turmas, né, cada uma vinha investigar um ponto da favela, o meu grupo era o da escola de Lata. Cara, era assustador, assim, assustadora a variação das temperaturas ali dentro. Tá? Isso que a gente pegou o período de inverno. Tá? Se a gente tivesse pegado o verão ali, Jesus. Né? Aí tá. Aí toda semana a gente tinha que ir lá, né? Todo dia na aula dele a gente ia lá na favela para poder, né, fazer a troca dos instrumentos, que toda semana, né? Tinha que recarregar a tinta da canetinha e colocar ali trocar o papel, né? E a gente levava esse papel para ler em laboratório, né? E poder registrar, né? Às 3 horas da tarde estava quanto? Às 4 horas da tarde estava quanto? Né? Ia registrando tudo no computador. E aí, né, eu tava lá trocando o papel, aí veio o menino que eu gostava na época, ele também queria, né, fazer a troca do papel. Aí eu tava lá ensinando para ele, né, e ensinando com todo aquele carinho, né, toda aquela didática, toda aquela fofura, assim, né, olha, faz aqui assim direitinho, né, muito bem, né. E esse meu professor ficou encantado com a minha didática, né, só que eu não sou tão didática assim, né, porque eu tava explicando pro menino que eu gostava, né. Aí ele ficou encantado com a minha didática, né? Falou, nossa, você tem muito talento aí para climatologia e tal. Aí ele começou a reparar mais em mim, começou a me dar mais atenção para as aulas, né? Foi me conduzindo ali pela pesquisa e tal, né? Aí acabei fazendo o mestrado e o doutorado com ele, né? Então, graças a esse instrumento que eu estou aqui hoje. Só para a história não ficar tão feliz e tão bonitinha assim, esse menino morreu esse ano de Covid. Coisas da vida. Uhum. Ah, foi difícil. Foi bem difícil. Mas a marca, né, foi indelével, né? Se eu tô aqui é por conta dessa história, né? Então não passa, né? Então é minha obrigação agora honrar essa história que a gente passou. Então, resumindo aqui, né, quando o ar se aquece, ele aumenta a sua capacidade de abrigar vapor d'água. Então, ele vai, né, para uma mesma quantidade de água, se ele mantiver, né, a mesma quantidade de água, ele vai ficar mais seco. A não ser que eu aumente o fornecimento de água para ele, beleza, né? Então, se eu aquecer o ar, eu consigo aumentar o fornecimento de água para ele, então com isso eu consigo aumentar a umidade, tá? Do contrário, não, o ar aquecido, ele vai, né, ficar mais seco, tá? E como a gente já tinha visto em outros momentos, né, a água é que vai ser o grande regulador térmico da natureza, né? Então, não é dióxido de carbono, é o vapor d'água, o grande regulador térmico da natureza. Por quê? Porque é ele que consegue, né? É a água que tem a maior capacidade aí de retenção de energia na natureza e também de transporte dessa energia no momento em que a água passa pelas mudanças de estado. Que mudança de estado de dióxido de carbono também não é tão frequente na nossa atmosfera, percebe? Isso é um outro ponto importante para a gente falar de trocas de energia dentro da nossa atmosfera. Tá? Não sei qual que é o ponto de fusão, de liquefação do dióxido de carbono, mas tipo, é muito abaixo de zero. Muito, 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 muito abaixo de zero. Para a água, não. Né? Para a água, ela tem, né, temperaturas de fusão e de ebulição mais humanas, vamos dizer assim. Então, a capacidade da água, né, de transportar energia pelo sistema climático, ela é muito maior. Tá? Como é que funciona aí a ascensão, né, a formação, né, os primórdios aí da formação de nuvens. Né? Basta que o ar esteja úmido, ele já vai ser mais leve do que o ar seco, né, como a gente já tinha visto, ele vai subir. Tá? Professora, aí se tiver quente, melhor ainda.
Mas não precisa, né, o ar estar quente para ele subir, né? Só o simples fato de ele estar úmido. No que ele sobe, né, ele vai encontrar camadas da atmosfera de menor pressão, né, e ele vai se resfriar, né? Ele vai se resfriar, por quê? Porque ele vai aumentar o seu volume, ele vai conseguir aumentar o seu volume, né? Ele vai ficar mais rarefeito, portanto, ele vai se resfriar, né? Atingindo camadas mais frias da nossa atmosfera. No que essa parcela de ar se resfria, né? Lembra? Quando eu baixo a temperatura, o ar, né? Uma parte uma parte não, né? O ar se resfria, ele vai... O que é o resfriamento, né? É liberar energia para o ambiente, é perder energia. Então, quando o ar se resfria, ele vai liberar energia para o ambiente, né? Liberando energia para o ambiente, essa energia ela vai fazer o quê? Ela vai dar mais força para essa parcela de ar continuar subindo. Tá? É mais energia cinética, assim, para essa parcela de ar continuar subindo. E aí essa parcela de ar sobe mais, né? No que ele sobe, ele vai resfriar, então jogando energia para o ambiente, essa energia vai fazer com que o ar tenha força para subir mais. No que ele sobe, ele vai resfriar, vai jogar energia para o ambiente, essa energia vai fazer com que ele tenha força para subir mais. No que ele sobe, ele vai resfriar, ele vai jogar essa energia para o ambiente, então ele vai ter força para subir mais. No que ele sobe, ele vai resfriar, ele vai jogar essa energia para o ambiente e vai conseguir subir mais. No que ele sobe, ele vai resfriar, ele vai jogar essa energia para o ambiente e vai subir mais. Até quando vai isso? Isso vai até o momento em que a água já tenha liberado toda a energia que ela conseguiu sequestrar da superfície. Tá? Então, o tanto de água que ela conseguiu, o tanto de energia que ela teve, que ela conseguiu puxar aqui, vai ser determinante para o quanto que a parcela de ar vai conseguir subir, né? No momento em que ela não conseguir subir mais, né, não tem mais energia para se manter em estado gasoso, ela vai passar ao estado líquido. E aí, no momento que ela passa para o estado líquido, a condensação, é quando se formam as nuvens. Tá? Então, de novo, nuvem é água em estado líquido ou sólido. Tá? Tem nuvem em estado sólido também. Tá? Então a gente pensa, nuvem é vapor de água. Não. Vapor não é visível a olho nu. Tá? Então nuvem é água em estado líquido ou estado sólido. Professora, mas se está em estado líquido, por que consegue ficar lá em cima? Justamente por conta da turbulência atmosférica. Se você já viajou de avião, você sabe do que eu estou falando. Né? Então, a atmosfera lá em cima, ela é extremamente turbulenta. Tá? Então, essa turbulência da atmosfera é que garante, né, que a água que está ali, ela vai ficar em suspensão na atmosfera, porque tem todos esses movimentos do ar ali, sempre jogando a água para cima. Um pouco vai para baixo, um pouco vai para cima, um pouco vai para baixo. É a escola de samba ali. Ou melhor, o baile funk. Né? Tá toda aquela loucura ali dentro da nuvem. Tá? Quanto maior a quantidade de energia que uma nuvem tiver, maior vai ser a turbulência, aquele pancadão assim. Tá? Então, nuvem é água, né, que não é vapor, é a água que passou para o estado líquido, para condensação. Tá? E o que vem a ser, então, né, o que a gente chama, né, de nebulosidade, o que vem a ser a nuvem? A gente define nuvem como um conjunto visível de partículas de água ou gelo em suspensão na atmosfera. Né? Então, conjunto, ou seja, são muitas, né, partículas ou de água ou de gelo em suspensão na atmosfera, ou seja, tem que estar voando na atmosfera. Tá? Então, conjunto visível de partículas de água. Né? É isso aqui. Meu copo de água aqui, isso aqui é um conjunto visível de partículas de água. Né? Mas não está em suspensão na atmosfera, não está flutuando na atmosfera. Isso daqui está preso por gravidade aqui no copo. Então, isso daqui não é uma nuvem. Tá? Para ser nuvem tem que estar em suspensão na atmosfera. Tá? Tem que estar flutuando. Tá?
Isso o orvalho, também a geada, isso não é considerado nuvem porque não está em suspensão, né? Não está flutuando. Né? Professor, aquela cerração, aquela neblina ali que fica em contato com o solo, isso é nuvem. Isso meteorologicamente é considerado nuvem, tá? Porque não está preso no chão, né? Ela está flutuando, está muito baixa, mas está flutuando. Tá? Lembrando sempre, né, que aquilo, o vapor de água, né, a nuvem, como sendo estado líquido ou sólido, né, é feito por núcleos de condensação, né, presentes na atmosfera, né, que vão garantir a condensação dessa nuvem. Tá? Existem também os núcleos de congelamento. Então, da mesma forma que para passar do estado gasoso para o estado líquido, eu preciso da presença de núcleos de condensação para poder atrair as moléculas de água, eu preciso também de núcleos de congelamento para fazer a passagem do estado líquido para o estado sólido, para poder formar a neve, o granizo, parará, todas essas formas de precipitação sólida, né, que a gente vai observar. Tá? A formação de nuvens em estado sólido, né, as nuvens cirrus, por exemplo, né, precisa da presença desses núcleos de congelamento. Tá? Então, até quando uma nuvem vai ficar no céu? Né? Ela vai ficar no céu enquanto a turbulência interna dela for maior do que a gravidade. Então, depende de quem tem mais energia. Se a nuvem está com uma turbulência muito grande, e essa turbulência vem de onde? Da quantidade de energia que está armazenado ali dentro, tá? Aí ela vai conseguir manter, né, o baile funk rolando, né, vai conseguir manter ali as moléculas de água flutuando no ar. A hora que a festa começa a esfriar, ou seja, vai acabando, né, essa energia, porque uma parte já se perdeu para o espaço ou foi transferida para outras parcelas de ar, né? Ou seja, a hora que a turbulência da nuvem for diminuindo e ela for ficando menor do que a gravidade, né, a energia dessa turbulência for ficando menor do que a gravidade, é aí a hora que a chuva vai chover, é a hora que ela vai cair. Tá? As nuvens são também um importante regulador térmico do planeta. Tá? Elas vão... Cara, cada nuvem é de um jeito. Tá? Cada nuvem ela vai ter uma propriedade ótica assim, do quanto que ela consegue absorver de energia ou quanto que ela consegue refletir de energia. E, cara, essa área é uma loucura da gente estudar na meteorologia, porque a gente ainda entende muito pouco sobre a microfísica de nuvens. Tá? Então, muita coisa sobre nuvens a gente ainda fala em caráter especulativo, tá? Tipo, é muito fácil a gente saber, né, observar nuvens aqui da Terra, né, fazer classificação e tal, mas saber o que acontece ali dentro, mesmo, né, a intimidade das moléculas ali dentro, né, quais são os processos físicos que acontecem ali dentro das nuvens, isso ainda a gente está muito atrasado, tá? Vou falar para vocês a importância disso depois, tá? Mas as propriedades ópticas dela vão depender, da cor. Então, quanto mais branca for uma nuvem, maior a quantidade de energia solar que ela reflete de volta para o espaço. Ou seja, regiões da Terra que tem uma cobertura de nuvens muito forte, né, e muito brancas, né, não vai conseguir ser atingida por muita radiação solar. Aquilo que a gente tinha visto umas 2 aulas atrás, ou 3, não lembro, com relação à insolação planetária, que a gente sempre pensa que o Equador é a região que tem a maior insolação no planeta, só que não, né? Porque o Equador tem muita nuvem, então ele não consegue receber tanta energia solar assim. Tá? A espessura da nuvem, né? Então, lógico, né? Quanto mais espessa for uma nuvem, também maior a capacidade dela de refletir energia de volta para o espaço. Estrutura e constituição, né? Qual é a proporção de gelo, qual é a proporção de água que tem essa nuvem e que tipo de gelo? Porque tem gelo e tem gelo. Não sei se vocês já viram por aí, né, os diferentes formatos de cristais de gelo aí em função da temperatura, né? Aquelas coisinhas bonitinhas, tipo Frozen, assim, aqueles floquinhos, assim, de neve, tá? Então, dependendo do formato ali do floquinho, ele tem propriedades ópticas diferentes, né? Então, o floquinho que é um prisma, ele vai ter uma propriedade óptica diferente daquele que é uma florzinha, né, que tem mais superfície. Tá? Então, isso vai, dependendo, né, do tipo de
de gelo que forma uma nuvem, ela vai até absorver mais energia. Então tem a maioria das nuvens, né, as nuvens tropicais, assim, elas ajudam a resfriar o planeta. Mas tem nuvem que ajuda a aquecer, né, porque elas absorvem mais energia. Tá? O meteorologista, quando ele vai fazer a previsão do tempo, ele vai fazer o registro, né, das condições meteorológicas do momento, ele olha para o céu e ele vai fazer uma medição, né, do quanto do céu está coberto por nuvens. Tá? Você pode fazer isso no olhômetro, mas pode utilizar-se de instrumentos também. A convenção é que você mede a quantidade do céu que está coberto em oitavos. Professora, por que oitavos e não porcentagem? Porque quem mandava no mundo na época que foi instituído essas medidas eram os britânicos. E eles têm aquele sistema de medida escroto. Então aí continuamos com esse sistema de medidas. Então a gente diz que quando a gente está com o céu totalmente encoberto, ele está com 8 oitavos, né? Ou seja, tudo. Então a gente não fala 100% de encoberto do céu. A gente fala 8 oitavos. Né? Um céu totalmente limpo, ele tá com, a gente chama de 0 oitavos de nebulosidade. Um céu parcialmente encoberto, ou seja, metade da superfície visível assim do céu tá com nuvens, a gente diz que é um céu com 4 oitavos. Professora, eu não posso falar meio em vez de falar 4 oitavos? Não. A convenção é 4 oitavos. Tá? Reclamemos com os britânicos. Aqui as hipóteses sobre a formação das gotas. Tá? Existem os processos de colisão e coalescência e o chamado processo Bergeron. Tá? Colisão e coalescência é o processo que vai dominar nas chamadas nuvens tropicais, tá? Nuvens quentes, ou então nuvens temperadas na época do verão. Tá? Como é que é o processo de colisão e coalescência? A ideia de que era uma vez uma gota maior, que pode ser maior aleatoriamente, ou pode ser maior porque ela está ali em torno de algum núcleo de condensação. Tá? Essa gota maior, ela produz atrações elétricas, tá? Que vão atrair as gotas menores, aí as gotas menores vão se acoplar e se fundir nas gotas maiores. Tá? Do contrário, se fosse só gotas muito pequenininhas, cara, isso nunca ia chover. Né? Então eu preciso que as gotinhas menores se tornem gotas maiores, se agrupando, para que elas fiquem pesadas, para que um dia a gravidade consiga puxá-las para baixo. Tá? Então esse é o processo de colisão e coalescência. Gotas menores vão se juntando para formar gotas maiores. Tá? Nas nuvens frias, essas nuvens temperadas de inverno e nuvens polares, ocorre o processo Bergeron. O que é o processo Bergeron? A partir de um cristalzinho de gelo, tá? Esse cristalzinho de gelo vai tomando contato com outras moléculas de água, né, no estado ou líquido ou gasoso, tá? Vai tomando contato com essas outras moléculas de água e esse cristalzinho vai crescendo. Tá? A partir do momento que ele vai ganhando, né, que essas moléculas vão entrando em contato, né, como se eles congelassem, assim. Né? Você já deve ter feito essa experiência, né? Pega uma coisa que está congelada e você joga um pinguinho de água em cima. A água vai congelar também. Tá? Um pinguinho, tá? Se você botar muita água, vai descongelar. Mas se você colocar um pinguinho, vai congelar. Tá? Então, a partir daí, os cristalzinhos de neve vão crescendo. Tá? Isso, pessoal, é em linhas assim muito gerais. Tá? Mas o íntimo mesmo desse processo, a gente não sabe efetivamente como é que se dá esse tipo de atração elétrica aí entre as moléculas de água. Tá? Professora, pra que a gente precisa saber, né, oh, meu Deus! Como que forma, né, esse nível de detalhe aí de atração elétrica dentro das moléculas de água? Cara, na boa,
Isso daqui é pesquisa da Guerra Fria. Prof, eu posso dar um exemplo? Pode. Eu acho que é do filme Debi Lloyd, que ele colou a língua lá no brinquedinho. Uma história? O filme Debi Lloyd. Lembra? Não assisti. A minha cultura cinematográfica é péssima, gente. Não adianta dar exemplo de filme pra mim, porque eu não sei. É isso. Isso daí é o processo Bergeron. É isso daí é que vai grudando a água da saliva, pega e gruda ali no gelo. Exatamente, perfeito. Um ótimo exemplo. Mas esse negócio da gente tentar entender como é que funciona a microfísica das nuvens é pesquisa da Guerra Fria. Por quê? Porque é uma ideia que a gente tem, né, já bastante antiga, mas a gente ainda tenta, né, de tentar aumentar a quantidade de chuva que cai nos lugares. Pensa, se eu souber como é que é a atração elétrica que acontece entre as moléculas de água, eu posso, por exemplo, né, essa função da química, saber qual é o tipo de substância que pode acelerar ou retardar essa reação. Percebe? Então eu poderia produzir mais chuva sobre alguns lugares. Tá? Ou então, no caso de nuvens frias, né, produzir nevascas sobre alguns lugares. Seria bem interessante, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, produzir uma nevasca enorme, surreal, sobre a Rússia. Ou o contrário. Não? Seria uma ideia bem interessante. Tá? Então era uma ideia, toda essa pesquisa que a gente tem, né, de semear, a gente chama esse processo de semeaduras de nuvens, né, era para usar o clima como arma de guerra. Você poder, por exemplo, produzir chuvas extremamente catastróficas sobre algum lugar, ou nevascas extremamente catastróficas em algum lugar, tá? Através de semeadura de nuvens. Tá? Existe uma possibilidade, vamos dizer assim, mais nobre de se utilizar desse conhecimento, que já se tentou fazer, por exemplo, produzir chuva no sertão do Nordeste. Então, tipo, a gente vê nuvem ali, mas, tipo, a nuvem não chove. Você pensa, tá formando nuvem, vai chover? Não. É só para enganar. Então, a ideia e se eu conseguisse fazer com que aquelas nuvens que já estão lá, né, elas chovessem sobre o sertão. Então, isso já foi tentado, né? Não deu muito certo, mas a gente ainda continua, né, buscando formas de fazer semeadura de nuvens. Tá? O que a gente utiliza hoje para nuvens tropicais é cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Tá? E para nuvens temperadas é um pouquinho mais caro, né? Iodeto de prata. É literalmente a chuva de prata, né? Pra gente, né, fazer nas nuvens. Tá? Então, jogando iodeto de prata nas nuvens temperadas, isso faria com que eu produziria esses cristais maiores. Tá? Teoricamente funcionaria. Então, no estado teórico, né, o sal, como núcleo de condensação ali, ele aumentaria o tamanho das gotas, então facilitaria a precipitação, né? Aí é que tá o problema, cara, que a gente vai sempre repisar, né? Uma coisa é a ciência de laboratório, outra coisa é o mundo real. Então, isso no laboratório, a gente consegue produzir esse efeito, né? Produzindo gotas maiores com cloreto de sódio e flocos de neve maiores com iodeto de prata. Isso no laboratório ele acontece. Mas quando você joga isso na natureza, cara, no mundo real, não funciona. A grande pergunta é, por que não funciona? Se no laboratório funciona. Então essa é uma grande interrogação dentro da meteorologia hoje, já de um bom tempo. Né? Essa diferença que existe entre a ciência do laboratório e a ciência do mundo real. Né? Quais são as variáveis que estão aí no mundo real que a gente ainda não conhece, né? Que fazem com que o mundo real não funcione da mesma forma que funciona no laboratório. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Né? Aquelas coisas que a gente fala, né? Falou-se bastante em relação à Covid, isso, né?
Teste in vitro é uma coisa, teste in vivo é outra coisa, né? Você pode ter um resultado da vacina numa cobaia, ou então, né, dentro do vidro, né, só com uma reação química. Outra coisa é quando você coloca um ser humano, né, para a vacina reagir com um corpo humano, né, com toda a sua complexidade. Então, a mesma coisa, é o in vitro e in vivo isso daqui, né? Então, como é que você faz a pesquisa no laboratório e a hora que você joga para o mundo real, o que acontece, né? Porque no mundo real a gente tem um monte de variáveis que ou a gente não controla ou a gente simplesmente não sabe quais são essas variáveis que estão envolvidas aí todo esse processo, tá? Então a gente continua tentando fazer semeadura de nuvens, mas até agora sem grande sucesso, tá? Fechamos por aqui hoje então, crianças? Tranquilinho? Alguma questão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então ficamos por aqui hoje, crianças. Segunda e quinta-feira que vem a gente tem aula. Na outra segunda não tem, porque é feriado, tá? E aí na outra quinta a gente faz a nossa primeira prova, tá? Bom fim de semana para vocês, crianças. Obrigada pela presença. Se cuidem e até semana que vem.